Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da segunda revisão para o teste final, tá certo? Quarto trimestre para nosso mini simulado final, tá certo? Primeira questão, desculpa. Mesmo divergindo sobre as causas do fenômeno, a comunidade científica é unânime. O Ártico está derretendo. Um conjunto de estados vê no aquecimento global um caminho para transformar o Polo Norte, vislumbrando as enormes riquezas que poderão emergir das profundezas. Em relação aos interesses geopolíticos naquela região, considere as seguintes afirmações. Então nós temos aí a primeira afirmação: a possibilidade de exploração econômica do Ártico reativa a disputa entre Estados Unidos e Rússia pelas profundezas do Oceano Gelado? Sim. Certo? Com essa possibilidade de exploração no Ártico, sim, vai reativar essa disputa entre Estados Unidos e Rússia, tá certo? Pelas riquezas, né, os recursos minerais, né, que existem naquele continente, naquela região, tá certo? 2. O desaparecimento das geleiras permitirá a exploração de minérios, diamante, ouro, prata, etc., hoje inacessíveis? Sim, né? Há possibilidade, sim, de exploração econômica no Ártico, né? Se houver o desaparecimento das geleiras, permitirá, sim, né, a exploração desses minérios, com certeza, né? Porque é uma região que tem uma abundância, né, em termos de recursos minerais, certo? Então, sim, se houver o desaparecimento de geleiras, com certeza haverá exploração de minérios naquela região, ok? 3. O derretimento do gelo abre caminho para transformar o Polo Norte em uma enorme bacia petrolífera e numa rota marítima internacional? Com certeza, certo? Com o derretimento do gelo, né, vai sim abrir uma nova rota, né, marítima internacional e, logicamente, com a enorme bacia petrolífera naquela região, né, de acordo com as enormes jazidas de petróleo, né, e outros recursos minerais que existem naquela região, com certeza. Então, assim, quais estão corretas? Apenas a primeira afirmativa? Apenas a 2? Apenas a 1 e 2? Apenas a 2 e 3? Né? Ou 1, 2 e 3 todas estão corretas, né? No caso aí, todas estão corretas, tá certo? Então, letra E, todas estão corretas, ok? Questão 2. Assinala a afirmação incorreta sobre a Oceania e os países que formam esse continente. Olha só, na letra A, o setor agropecuário na Austrália apresenta uma elevada participação nas exportações e a pecuária constitui uma das principais fontes de riquezas. Correto? Correto, tá certo? O setor agropecuário, tanto a agricultura quanto a pecuária, na Austrália apresenta sim uma elevada participação nas importações, nas exportações do país, tá certo? Então tem uma grande relevância aí na questão das exportações com relação ao setor agropecuário na Austrália. Então, correto, ok? Letra B. A Austrália possui uma das mais baixas densidades demográficas do mundo e sua população concentra-se no litoral e nas regiões mais úmidas, com certeza, certo? Verdade, né? A Austrália possui uma das mais baixas densidades demográficas, tá certo? E assim como em vários países, né, em vários outros continentes, a população ela se concentra nas regiões litorais, tá certo? E nas regiões mais úmidas, né? Onde há a concentração da população nessas regiões, né? Porque existe ali, né, a possibilidade de das pessoas viverem naquelas regiões, tá certo? Então, assim, a letra B também é uma afirmativa, tá certo? Não é verdade, ok? Letra C. A agropecuária na Nova Zelândia ocupa grande parte de seu território, é uma atividade muito importante economicamente?
responsável por grande parte das exportações dos produtos industriais? Sim, tá certo? A agropecuária na Nova Zelândia é uma das atividades mais importantes da Nova Zelândia, tá certo? Em termos econômicos, certo? Porque ela é responsável por grande parte das exportações de produtos industriais naquela região, tá certo? Letra E, vamos para a letra E. Durante o processo de ocupação da Nova Zelândia pelos ingleses, a população nativa teve suas terras usurpadas e grande parte de sua população dizimada. Hoje a população é predominantemente branca? Sim, com certeza, né? Quando os colonizadores chegaram nessa região, eles foram dizimando, logicamente, né, os povos nativos, tá certo? Então, com certeza, as terras ali da população foram usurpadas, tá certo? Então, com certeza, a letra E é verdade, tá certo? É verdade. Durante o processo de ocupação, aconteceu sim, né? A parte da população nativa foi dizimada, certo? E suas terras foram usurpadas, tá certo? Hoje a população é predominantemente branca, tá certo? Então, a única assertiva errada aí, né, ou incorreta, como vocês queiram, né, é a letra D, tá certo? Ao todo, a Oceania é formada por 4 grandes ilhas, a maior, que representa o território australiano, e 3 menores, que formam o arquipélago da Nova Zelândia e a ilha da Tasmânia, que constitui um país independente, tá certo? Essa é a resposta incorreta da questão, né? A Oceania não é só formada por 4 ilhas, tá certo? A Oceania é formada por 14 países, tá certo? E muitas ilhas que existem naquela região, tá certo? Essas que está sendo comentada na afirmativa é apenas as 4 maiores ilhas, tá certo? Mas existe muito mais com relação a isso. Então, a assertiva D, a opção D, ela está incorreta, tá certo? Com relação à questão, tá certo? Então, letra D, questão errada, tá certo? Questão incorreta. Questão 3, a Antártida é um continente que representa uma questão da geopolítica internacional. Em seus 14 milhões de quilômetros quadrados estão localizadas importantes reservas de cobre, urânio e carvão natural, certo? Sem dúvida. Sem contar que dispõe de 90% da água doce do planeta em suas geleiras. Uma resolução geopolítica sobre esse continente foi estabelecida pelo Tratado de... Então lembram do tratado, né? Tratado da Antártida, tá certo? Então o Tratado da Antártida. Então nós temos aí a letra A, ok? Que é a assertiva correta com relação a essa questão, que é o Tratado, certo, da Antártida, ok? Nessa questão, tudo bem? Então letra A, tá certo? A Antártida, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Beleza, vamos lá. Questão 4. Assinale a alternativa. Alternativa correta. A respeito do continente antártico, analisa as afirmações abaixo e responda de acordo com o esquema que se segue. Primeira afirmativa: os países que aderiram ao Tratado Antártico não possuem livre trânsito para explorar os recursos minerais existentes no continente. Correto? Correto. Os países que aderiram ao tratado, eles não possuem o livre trânsito para explorar os recursos minerais, ok? De acordo com o tratado, né? Questão 2. Afirmativa 2. Embora a ocupação humana no continente antártico seja quase inexistente, o lixo acumula-se ano a ano, ocasionando um grande problema ambiental. Certo? Também está correto, porque de acordo com pesquisas, né, as bases de estudos que estão naquela área, elas estão sim acumulando, fazendo o acúmulo de lixo, né, e isso vai acumulando aí ano a ano, tá certo? Que logicamente vai causar um grande problema ambiental. Bem? Afirmativa 3. As atividades humanas mais significativas no continente antártico referem-se à pesquisa científica
certeza, de acordo com o acordo, as únicas atividades que podem ser realizadas no continente são as atividades referentes à pesquisa científica, ok? Certo também. A afirmativa 4, a Antártida, com invernos rigorosíssimos e verões amenos, apresenta uma fauna típica com ursos polares, focas, pinguins e caribus, né? Então, assim, de acordo com as afirmativas, né, assinale a afirmativa correta. Então, assim, a letra a afirmativa 4 não está correta, tá certo? Ok? Então, nós temos aí a letra D, certo? Somente a 1, 2 e 3 são as afirmativas que estão corretas. Então, a letra D é a afirmativa correta com relação à questão 4, certo? Questão 5, galerinha. A população da Nova Zelândia é de 4 milhões de habitantes. Os maoris são 15% dela. 8 em cada 10 maoris vivem em áreas urbanas, correta. Entre 1994 e 1998, houve um aumento de 60% no número de maoris com formação universitária. Há maoris nos ministérios, parlamento, entre o empresariado, nas repartições públicas, dando aulas nas escolas e em qualquer outro segmento da sociedade neozelandesa. O texto acima se refere aos sinais do processo da integração da população maori à sociedade neozelandesa. A população nativa foi por mais de um século dominada pelos ingleses em nome da superioridade cultural. A ideia cultural superior está associada a um fenômeno denominado de quê? Etnocentrismo, imperialismo, nacionalismo, tradicionalismo, sionismo, né? Com relação à superioridade, logicamente, da Europa, né? A Europa tinha esse pensamento, né? Os países europeus tinham esse pensamento naquele período, certo? Eles têm uma ideia de superioridade cultural com relação aos outros continentes. Então, esse é um fenômeno denominado de etnocentrismo, certo? Esse é um fenômeno denominado de etnocentrismo, ok? Então, aí, letra A, certo? É a opção correta. Etnocentrismo, essa que dá a ideia de superioridade, tá? De etno do centro, certo? Como se fosse o centro do universo, tá certo? As pessoas que têm uma enorme superioridade cultural em razão uma superioridade maior, superioridade cultural maior que os demais continentes e as outras sociedades, como se fossem os melhores, certo? Então isso é uma ideia de superioridade denominada de etnocentrismo, ok? Questão 5, letra A. Questão 6. Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na Península Antártica subiram quase 6 graus centígrados. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação de temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de neve. Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de pinguins precisa de solos nus para construir seus ninhos de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos sobre ela. Quando a neve finalmente derrete, os ovos se encharcam de água e goram. A partir do texto, analise as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água na Península Antártica? Lógico, com certeza, né? Com o aumento da temperatura global, né, que vai derreter todo o gelo, né? Vai derretendo o gelo das calotas polares, logicamente vai interferir no ciclo da água da península, ok? 2. O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida de espécies típicas de região de clima polar? Com certeza, certo? Com certeza,
o aquecimento global, o aumento da temperatura, vai interferir no ciclo de vida de espécies, certo? Que são típicas daquela região de clima polar, ok? Então vai haver uma interferência no ciclo, sim. Questão 3, afirmativa 3. A existência de água em estado sólido constitui um fator crucial para a manutenção de vida em alguns biomas? Com certeza, certo? Com certeza, essa água em estado sólido, ela é crucial para que haja manutenção de vida em alguns biomas, tá certo? Então, assim, é correto o que se afirma apenas na afirmativa 1, apenas 2, apenas na 1 e 2, apenas na 2 e 3 e em 1, 2 e 3. Então, todas as afirmativas estão corretas. Então, na letra E da questão 6 a afirmativa correta, tá certo? Todas as afirmativas aí estão corretas, então letra E. Tudo bem? Vamos fazendo as correções de vocês, certo? Para que não haja erros nas próximas no nosso mini simulado, ok? Analise as proposições em relação às zonas polares. Uma das razões do continente antártico ser mais frio que as áreas polares do norte, Groenlândia, Alasca, etc., é o fato de apresentar altitudes superiores às dessas áreas, com certeza. Quanto mais apresenta altitudes superiores, mais frio será, certo? Então essa é uma das razões, sim, correto. Afirmativa 2. Sobre o continente antártico, existem permanentes camadas de gelo que chegam a atingir até 12 km de espessura? Sim, existem, certo? Camadas de gelo que chegam aí a atingir até 12 km de espessura? Sim, certo? Existem. Afirmativa 3. Na zona polar ártica, existem algumas áreas habitadas por povos de tecnologia rudimentar, como os esquimós e os lapões? Com certeza, existem muitas tribos, muitos ainda habitantes nativos, tá certo? E dois dos exemplos estão aí, que são os esquimós e os lapões, tá certo? Questão 4. O inverno nos dois polos pode durar até 6 meses sem sol, noite polar? Sim. Sim, o inverno nos dois polos pode durar até 6 meses, sim, certo? 6 meses aí de puro inverno, né? Sem aparecer aí o sol, certo? Só noite, né? O chamado noite polar, ok? Questão afirmativa 5. Na Antártida, os rios permanecem congelados a maior parte do ano e suas águas correm apenas em alguns meses. Correto, certo? Devido aí à duração do seu inverno, logicamente, esses rios passam aí a maior parte do tempo congelado, certo? E eles correm apenas em alguns meses do ano, certo? Então assinala a alternativa correta. Como já falei para vocês que todas estão corretas, então aí a letra E, todas as afirmativas são verdadeiras. Então letra E, todas as afirmativas são verdadeiras. Capixa aí, galerinha? Tudo tranquilo? Questão 8. A Austrália no ano de 2000 esteve focalizada pela mídia em virtude de ser sede dos Jogos Olímpicos. Quem assistiu aí os Jogos, né, do ano 2000, tá certo? Os Jogos na Austrália, tá certo? Viram aí, né, a questão dos Jogos Olímpicos que aconteceram na Austrália, tá certo? Assinale a que identifica as principais características geográficas deste país. Letra A. Os nativos australianos foram praticamente dizimados com a ocupação europeia e os que restaram se encontram hoje totalmente assimilados à cultura dos brancos. A pergunta é sobre características geográficas, certo? Quando se fala de geográficas, não está falando aí da questão A, da afirmativa A, certo? Assinala que identifica. Então a letra A não identifica aí as características geográficas do país, ok? Letra B. Possui população rural reduzida, centros urbanos concentrados no sudeste do país, com base econômica, derivada dos produtos agropecuários da mineração? Sim, a letra B está correta porque ela identifica sim as características, as principais características geográficas, certo? Como a população reduzida, população rural reduzida, questão dos centros urbanos
estão concentrados no Sudeste. Isso são características geográficas. Ok? Então, letra B está correta. Letra C. Possui 40% do seu território recoberto por florestas tropicais e importantes indústrias de produtos manufaturados. Aí nós estamos falando de questões de não geográficas, né? As questões de relevo, né? De clima, né? De vegetação, certo? Então não está relacionado diretamente com as questões geográficas do país, certo? Austrália, certo? E a letra D também não, certo? A maior parte do território é constituída por desertos, né? Predominando a população rural, com economia baseada em recursos primários, certo? Então a única questão assertiva, né, dentre as que estão aí, está relacionada com a questão que está totalmente relacionada com a questão geográfica, é apenas a questão B, certo? Ok, pessoal? Outras questões como C e D está relacionada aí com as questões físicas, né, e não geográficas com relação ao país da Austrália, ok? Ok, pessoal? Façam suas correções, dúvidas, entrem em contato com o professor Enéas para a gente tirar as dúvidas, né, que porventura vocês tiverem, certo? Para que vocês possam fazer um bom simulado, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser, tá certo? Estudem, boa sorte a todos. Meu muito obrigado.